Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Natal tá chegando. Mas olha só, hoje Brasília ferve e não é por calor não, é pelos bastidores mesmo. Em poucas horas, 3 frentes explosivas se formaram no coração do poder. STF no alvo. Um senador acusa em plena CPI que ministro viajou em jatinho usado por gente investigada e diz sem rodeios que a primeira prisão de toga pode estar próxima. Uau! Banco Master no epicentro. A Polícia Federal revela que o escritório da esposa de ministro do STF tinha prioridade absoluta nos pagamentos de um banco que afundou em fraudes bilionárias. Contrato milionário, cláusulas vagas e agora um tsunami de suspeitas sobre conflito de interesses. E 3, tribunal em ebulição. Na outra ponta, a defesa de Felipe Martins acusa. O delator teria escrito a minuta do golpe e a Polícia Federal teria ignorado provas em 78 terabytes de dados. No plenário, tensão, gritaria e até ameaça de retirada de advogado da tribuna. O Congresso reage. Na Câmara Federal, Hugo Mota acelera o projeto que pode reduzir penas do 8 de janeiro, sem anistia, sem emendas, sem margem para mudança. O recado foi muito claro, ou fecha agora ou não fecha mais este ano. Resumo do dia, em uma frase apenas: judiciário sob suspeita, política em pressão e o país em suspensão. E você vai ver tudo isso agora, com documentos, declarações e os bastidores que muita gente preferia manter em sigilo. O MTN 2 começa agora. A Polícia Federal, ao aprofundar as investigações da Operação Compliance Zero, revelou detalhes adicionais sobre o contrato de prestação de serviços advocatícios entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Advogados, comandado por ninguém menos que Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A cópia digitalizada do documento, apreendida no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco, durante sua prisão em novembro, agora passado, indica não apenas o valor de R$3.600.000 mensais por 36 meses, totalizando R$129 milhões se pago integralmente, mas também mensagens internas que mostram os pagamentos ao escritório como prioridade absoluta, com Vorcaro orientando sua equipe a não atrasá-los em hipótese alguma, mesmo em meio às irregularidades financeiras da instituição. O escopo do contrato era amplo e bem genérico, autorizando o escritório a representar o Banco Master em demandas diversas e onde fosse necessário, sem especificar causas ou processos concretos, o que tem sido questionado por fontes ligadas à investigação. 2 dos 3 filhos do ministro, Alexandre Barsi de Moraes e Juliana Barsi de Moraes, também atuam no escritório, que já havia representado Vorcaro em uma queixa-crime contra o investidor Vladimir Timerman, ou Timerman, em abril de 2024, por supostas calúnias envolvendo fraudes no fundo Brasil Realty, do qual o Master era cotista. Até o momento, nem o escritório, nem o Banco Master em liquidação e nem mesmo o STF se manifestaram sobre os novos achados. Esse episódio se insere no escândalo maior do Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro passado, após a Polícia Federal desvendar fraudes estimadas em mais de 60 bilhões de reais, incluindo a emissão de títulos de crédito falsos e transações suspeitas com o Banco de Brasília, o BRB, que resultaram no afastamento de seu presidente Paulo Henrique Costa.
Daniel Vorcaro, solto por decisão judicial logo após a prisão, é descrito como um empresário mineiro com ramificações em setores como hotelaria, Fasano, e fintechs, Willbank, além de ser acionista minoritário da Sociedade Administrativa e Financeira do Atlético Mineiro. A Operação Compliance Zero, deflagrada no dia seguinte à liquidação, visava impedir a fuga do banqueiro que tentava embarcar para o exterior em um jatinho particular. Os novos elementos, como a priorização explícita dos repasses e o caráter vago do contrato, intensificam as preocupações com conflito de interesses e aparência de impropriedade, mesmo sem indícios diretos de envolvimento de Viviane Barsi nas fraudes, conforme checagens independentes. Em um ambiente de lobby intenso em Brasília, essa conexão sugere que o banco poderia estar buscando influência regulatória ou proteção judicial por meio de laços com o Poder Judiciário, expondo fragilidades sistêmicas que perdem a confiança pública na imparcialidade dos poderes. Especialistas em ética jurídica destacam que, embora contratos advocatícios sejam legais, a amplitude e o timing levantam bandeiras vermelhas sobre transparência em relações familiares de altas autoridades. Isso reforça a urgência de investigações imparciais e mecanismos de divulgação obrigatória de parcerias profissionais de familiares de magistrados em um país assolado por escândalos de corrupção que demandam salvaguardas robustas para preservar a integridade institucional. A Polícia Federal continua analisando o material apreendido, o que pode trazer mais revelações nos próximos dias. E agora, para falar um pouco mais sobre isso, vamos analisar juridicamente essa questão da esposa de um ministro da Suprema Corte advogando para um banco master com processos no STF, justamente onde o marido dela é ministro, é um magistrado. Vamos conversar com André Marcília, nosso analista jurídico, professor de Direito Constitucional. Tudo bem, Marcília? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Marcília, como é que você analisa essas novas divulgações da Polícia Federal? Ou seja, a ordem do Daniel Vorcaro era para priorizar o pagamento por o escritório Barsi de Moraes. Que absurdo isso! Isso não está com cara realmente de uma armação, de um protecionismo, né? O interesse maior, né, em cobrir as irregularidades que estavam sendo cometidas? Seja bem-vindo. Olha, Paulo, bom, obrigado, agradeço, eu deixo meu cumprimento também a toda a audiência. Veja só, claro que já tem aí um erro básico, né, que é o fato de nós estarmos diante de um escritório ligado a um ministro, né, a esposa de um ministro, filhos do ministro Moraes, advogando para esse caso. Aliás, não é o único, né? O ministro Toffoli também, um dos advogados, foi sócio da esposa do Toffoli. É impressionante como tudo gira em torno desses escritórios de ministros, por isso que eles ficaram, inclusive, tão receosos quando a Magnitsky avançou para esse passo, né, para chegar nesses escritórios. Agora, além da, vamos dizer, imoralidade que se instaurou de forma total dentro do STF em relação a esses escritórios de parentes e esposas, não só do STF, se você for atrás de todos os tribunais superiores. Mas, além disso, ainda tem um valor aqui que é bem real para a advocacia. Se você pensar, 130 milhões durante 3 anos, são 3 milhões e meio de reais por mês. Não dá para pensar que isso seja para alguém ficar peticionando, não dá para pensar que isso é para alguém simplesmente ficar escrevendo uma peça jurídica ou qualquer coisa que o valha. É claro que a gente não pode acusar o escritório disso, mas a gente pode intuitivamente pressupor que um cliente que paga 3 milhões e meio de reais por mês a alguém priorizando esse contrato de honorários espera alguma coisa em troca. E o que se espera? Se espera algum acesso
acesso privilegiado a ministros ou ao STF, se espera algum retorno que não seja o de simplesmente um trabalho jurídico. E isso tudo, ainda que não seja ilícito, é imoral. A gente está no território da falta de ética, lamentavelmente, sendo protagonizada pelos ministros do Supremo. Se a gente olhar ainda para trás, vamos encontrar em 2024 o Master pagando 580 milhões de reais, mais de 500 milhões de reais para advogados. E pagaram para o parecer, conselho jurídico do Temer, conselho jurídico do Lewandowski, do Guido Mantega. Essas pessoas, vamos aqui combinar, que estão bastante longe de serem os maiores cabeças jurídicas do país. Então, mas estão infiltradas totalmente na política. Claramente, portanto, nós estamos diante de um cliente que esperava algum retorno político dessas contratações. E um ministro do STF estar diretamente ligado a isso, ou ministros do STF estarem diretamente ligados a isso, ainda que, como eu disse, que não seja ilícito, porque a gente não pode acusar, é imoral, é antiético e é lamentável. É, porque no passado, né, a gente via aqueles advogados que eram privilegiados no Supremo, né? Você tem aqueles advogados que são medianos, mas que ganhavam todas as causas no Supremo. Tanto é que advogar em Brasília, né, você pisa em ovos, porque nenhum advogado que advoga no Supremo quer se indispor com os ministros, porque senão não vai ganhar mais absolutamente nada. Ou seja, o que prevalece, o que passa para a gente, o que prevalece são os interesses pessoais e não os jurídicos verdadeiros, né? Ou seja, a justiça nua e crua e cega. Nada disso. Agora, o que a gente vê é o seguinte, esses caras foram eliminados e no lugar deles acabaram entrando as esposas. Você tem esposa do ministro Moraes, você tem esposa do ministro Toffoli, você tem a esposa do ministro Gilmar Mendes. Isso virou um absurdo. E o que poderia ser feito para isso? Porque é uma imoralidade, vamos dizer assim, é amoral, né, esse tipo de coisa. Não tem nenhuma lei proibindo esse tipo de situação. Mas veja bem, quando você olha na lei que regula o funcionalismo público, você não pode receber, sendo um funcionário público, você não pode receber um presente acima de R$100. Até mesmo uma gravata que você recebe, né, da iniciativa privada, você sendo um funcionário público, uma gravata que custa mais de R$100, você vai responder por isso. Você pode pegar um PAD, um processo administrativo disciplinar por causa disso. Agora, como é que você coloca a esposa, né, para defender um caso em que você vai julgar? Aí à noite a esposa vai dormir com você. Então, como é que fica isso? É um negócio extremamente complicado. Quem deveria olhar isso com muita cautela e urgência era o Congresso Nacional, mas até hoje, né, Marcília? Ninguém fez absolutamente nada. Ninguém votou uma PEC, ninguém votou um projeto de lei que proibisse isso definitivamente, porque ninguém tem coragem de peitar o judiciário. É no mínimo ingênuo acreditar que você vai dormir com a sua mulher e não vai conversar sobre um caso do escritório dela que te paga 130 milhões de reais. Assim como é ingênuo, a gente escutou de alguns jornalistas da velha imprensa dizerem que não tinham que se preocupar com o voo entre o advogado, um dos advogados, aliás, do diretor de compliance do Master. Eu custo acreditar que houvesse um diretor de compliance no Master, mas viajou com o advogado do diretor e o ministro Toffoli, e esse jornalista dizia que não tem problema, que está tudo certo, porque eles não conversaram sobre o Banco Master. Então, enfim, eles passaram o voo de São Paulo a Lima sem conversar sobre o Banco Master. Quer dizer, é ingênuo a gente acreditar que não haja uma influência nesse tipo de coisa. Você voa para um jogo de futebol junto com o ministro e você tem um caso importante na mão dele, é claro que em algum momento aquilo aparece, que alguma conversa ocorre, e ainda que você não fale do assunto, indiretamente, num segundo momento, você vai falar. A mesma coisa se você contrata a esposa do ministro. Em algum momento essa conversa surge. Então, isso é, como você bem colocou, a gente está no terreno aqui, não apenas do lícito e ilícito, mas do moral e do imoral, do ético e do antiético. E há que se ter uma preocupação com isso dentro do Brasil. Nós precisamos reestruturar a credibilidade no STF, não apenas a partir de leis ou de normas. A gente precisa reestruturar a partir da conduta desses ministros. Tanto que agora vem surgindo um possível código de conduta vindo do Fachin,
enfim, até mesmo há um projeto de emenda constitucional para incluir um código de conduta dentro da Constituição, mas enfim, o problema é esse: se o STF não respeita a Constituição, vai respeitar um código de conduta? Então não adianta apenas a força de uma nova lei ou a atitude do Congresso de criar novas leis. Eles precisam também combater no território político e até no território cultural, para que se mostre, se exponha e a gente tenha certeza, até no debate público e político, de que coisas assim são indevidas, são inaceitáveis, que a sociedade não aceita que o STF siga nessa festa do caju que é hoje os seus julgamentos. É uma farra. Me parece que quando surgem esses códigos de conduta são mais no sentido, sabe aquelas farras, 3 horas da manhã, tá todo mundo, garrafas voando, as pessoas passando de roupas íntimas e todo mundo gritando, e alguém chega e fala: gente, fala mais baixo que os vizinhos estão reclamando. Me parece que é isso que esses códigos de conduta desejam, que não haja algo tão explícito como está acontecendo hoje. Mas resolver essa situação efetivamente, Paulo, é algo para décadas, lamentavelmente. Olha, uma pergunta que eu faço aqui para a gente passar para o próximo assunto é o seguinte: 3 milhões e 600 mil reais por mês, totalizando 130 milhões de reais no cumprimento do contrato inteiro. Esse dinheiro vai para quem? Vai para o escritório? Vai só para a esposa e os filhos? Quer dizer que o ministro nunca vai saber absolutamente nada desse valor, não vai desfrutar desse valor em nenhum momento? O escritório não é dele? Não, não é meu. Nem sei quanto que tem lá na conta. Nem sei quanto que se ganha. Se você tem quase 1 bilhão sendo faturado, como foi dito antes na época da Magnitsky, por ano, aí quer dizer então que o ministro não sabe de nada disso? Porque aí, veja bem, ela tem esse caso, esse contrato de 130. Isso aqui estamos apenas conjecturando. Você tem 130 milhões de reais para receber. 130 milhões de reais. Quando é que paga o prêmio acumulado da Sena? Por aí você já tem uma ideia. 130 milhões de reais. Aí o ministro vai deitar com a esposa, ou ela dorme numa casa, ele dorme em outra. Dorme num quarto, ele dorme em outro. Ninguém vai conversar. Olha, quanto é que você faturou? Não. Ela está numa causa e fala: olha, eu preciso... que se decida por esse lado. Não vão discutir em momento algum, sendo que o senador Sérgio Moro, na época que era juiz, dizia que ele conversava com a promotoria, não é, com os promotores, né, Deltan Dallagnol, ainda mais uma esposa, que dorme no mesmo quarto, na mesma cama, com o ministro que vai julgar aquele caso. Aí ela tem 130 milhões para receber. Como é que fica isso? É uma ingenuidade? No ministro Toffoli, a mesma coisa. Quer dizer, então, que ele não encosta no dinheiro que o escritório da esposa está recebendo? Não tem parceria? Nada? Não sabe de nada? Zero. Você acredita nisso, Marcelo? E vale dizer ainda que esse advogado que estava nesse jatinho, ele era um grande crítico da Lava Jato, né? Dizia que havia uma clara corrupção ali quando os procuradores da Lava Jato conversavam com os juízes da Lava Jato, mas eu não me lembro de nenhuma notícia de nenhum procurador da Lava Jato voar de jatinho com nenhum juiz da Lava Jato, não me lembro de nenhum procurador da Lava Jato participar de futebol, de jogo de futebol, junto com nenhum juiz da Lava Jato. Então é engraçado, né, como há uma hipocrisia nisso tudo. E sobre esse negócio, eu fiquei pensando aqui, você falou, será que o ministro Moraes não divide, não se favorece de alguma forma desses ganhos? Eu acredito que se favorece talvez mais do que todos os outros, porque o ministro Moraes hoje tem dificuldade de ter uma conta corrente, tem uma dificuldade de receber os seus próprios proventos, tem dificuldade de ter um cartão de crédito, então eu acho que ele nem consegue dividir a conta ainda que quisesse. Quer dizer, ele é sem dúvida indiretamente favorecido por esses valores, e isso, como a gente mencionou, ainda que não possa se dizer que é um valor para ele usufrui desse valor, e por isso que a gente está no terreno não necessariamente do ilícito, mas sem dúvida do imoral. Eu creio que o ponto é o seguinte: ou esse escritório da esposa do ministro Moraes, que até ontem não tinha nem site por conta da Magnitsky, ou esse escritório vem a público e explica a razão desses valores estratosféricos, ou nós precisamos, enquanto sociedade, investigar a razão de alguém pagar um valor dessa monta, porque isso é uma irrealidade jurídico. Pagar um valor desse é um mundo irreal do direito. Isso não acontece
no mundo que não seja o da fantasia jurídica, o pagamento desses valores. Seja lá o que for, se beneficia direta ou indiretamente, qualquer um dos ministros está recebendo dinheiro daquele que ele está julgando. Está recebendo dinheiro daquele que está julgando. Direto ou indiretamente, está usufruindo de uma situação que é ilegal. Não pode. Como é que um juiz vai receber dinheiro daquele réu que ele está julgando? Que ele ainda vai proferir uma sentença? E aí depois a gente ainda vê um caso como esse, decretar sigilo total, cala a boca, todo mundo, ninguém fala absolutamente nada, quem manda aqui sou eu, e boto na gaveta. Isso é muito sério, Marcília, isso é muito sério. E agora vamos falar de um outro tema também, que é o julgamento que está movimentando bem, né, também a política e o judiciário brasileiro. Vamos falar sobre ele agora. E a defesa de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, intensificou nesta terça-feira 9 suas alegações no julgamento do Núcleo 2 da suposta trama golpista, sob análise da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Durante a sustentação oral, na sessão da tarde, o advogado Jeffrey Schichini apresentou documentos inéditos extraídos de uma base de 78 terabytes de provas disponibilizadas pela Polícia Federal, afirmando que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator da investigação, foi o verdadeiro autor da minuta golpista, um decreto que previa a decretação de estado de defesa para anular as eleições de 2022 e manter o ex-presidente no poder. Schichini exibiu metadados do arquivo, recuperados do celular de Mauro Cid, que indicariam a redação exclusiva pelo militar em novembro de 2022, com tentativas subsequentes de convencer comandantes militares a endossar o plano. Mauro Cid queria golpe. Ele criou uma minuta golpista e tentou convencer os seus comandantes a dar um golpe de Estado. Tudo isso estava no celular dele e foi omitido até hoje pela Polícia Federal. Disparou o advogado, questionando por que, em meio a 78 terabytes de dados, equivalentes a milhões de documentos, investigadores teriam ignorado evidências tão explícitas. A defesa alega que Mauro Cid, em delação premiada homologada pelo STF, teria atribuído falsamente a autoria a Felipe Martins para desviar o foco e barganhar benefícios sem que provas concretas, como registros de autoria ou comunicações diretas de Felipe Martins, fossem apresentadas pela acusação. A sessão, iniciada às 9 horas da manhã e estendida até o fim da tarde, com 2 turnos, manhã de 9 ao meio-dia e tarde das 2 às 7 horas da noite, foi marcada por confrontos acalorados. Após a leitura do relatório por Alexandre de Moraes e a sustentação inicial da Procuradoria-Geral da República, que reiterou o pedido de condenação por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, o advogado Jeffrey Schichini insistiu em questões de ordem, incluindo o uso parcial de slides autorizados por Alexandre de Moraes na véspera, que vetaram um vídeo e 3 imagens consideradas tumultuárias, como uma foto, por exemplo, de um padre rezando com Jair Bolsonaro. Essa foto nós chegamos a ver o padre com as mãos no braço de Jair Bolsonaro lá no gabinete na presidência da República. E o presidente da turma, Flávio Dino, indeferiu as objeções e, em momento de tensão inédito, convocou um policial da Polícia Judicial para retirar o advogado da tribuna, alegando interrupção do andamento processual. Isso fere as prerrogativas da advocacia e o direito à ampla defesa, reagiu imediatamente Schichini, que prosseguiu sua fala após a intervenção, mas sob protestos da defesa, que protocolou agravo imediato. Felipe Martins, cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica desde agosto de 2024, após 6 meses de detenção preventiva por suposta fuga aos Estados Unidos, que aliás foi desmentida por autoridades americanas,
compareceu presencialmente ao STF, autorizado por Alexandre de Moraes para ficar em Brasília de 8 a 10 de dezembro, com retorno obrigatório na tarde do dia 10. Outra ré, a delegada Marília Ferreira de Alencar, também esteve presente. O julgamento, que envolve mais 5 acusados, incluindo o ex-diretor da PRF Silvanei Vasques e o general Mário Fernandes, vai prosseguir nesta quarta-feira, dia 10, pela manhã, de 9 ao meio-dia, com continuação das defesas e início dos votos, e nos dias 16 e 17 de dezembro, antes do recesso judiciário. A revelação desses arquivos no celular de Mauro Cid, se validada, vai expor não apenas uma potencial manipulação na delação, que serviu de base para denúncias em múltiplos núcleos golpistas, mas também falhas sistêmicas na análise de Big Data pela Polícia Federal, possivelmente por negligência, viés seletivo ou até mesmo sobrecarga operacional, comprometendo a credibilidade da apuração em um caso pivotal, muito importante para a democracia brasileira. Alexandre de Moraes já havia negado, na véspera, pedido da defesa para incluir o ministro Luiz Fux na turma, que votou pela absolvição em núcleos anteriores, taxando-o de protelatório e absurdo, o que reforça críticas de parcialidade e restrições ao contraditório. Artigo 5º, parágrafo 55 da Constituição Federal de 88. Essa dinâmica sugere vulnerabilidades que permitem narrativas enviesadas, minando a confiança pública no judiciário e demandando auditorias independentes em delações e perícias digitais para salvaguardar a integridade processual. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, rebateu as alegações como descontextualizadas, prometendo contraprovas nos autos, mas o episódio já reverbera em redes sociais como símbolo de abusos judiciais. Marcília, isso aí é um absurdo que nós estamos vendo. É um absurdo total. Essa discussão, pedido de prisão de advogado e essa confusão toda num processo que não deveria nem ter começado, porque não há provas convincentes para se condenar esse moço Felipe Martins. O que você acha de tudo isso? O Felipe Martins é um caso enigmático porque ele é o inocente intuitivo, né? Ele é, talvez, de todos os réus, é aquele que a gente bate o olho e percebe que é inocente. Quer dizer, ele está sendo acusado de ter ido fugido para um país para o qual ele não foi, ele está sendo acusado de ter participado de uma reunião da qual ele não participou e de ter redigido uma minuta que claramente não foi ele que fez, inclusive as demais testemunhas referendaram esse ponto de vista de que ele não fez. Quer dizer, ele está sendo acusado apenas pela existência do Mauro Cid. O Mauro Cid é a única prova que, vamos dizer assim, incriminaria o Felipe Martins. Só que o Mauro Cid é uma pessoa também que apresentou 11 versões do mesmo fato. Eu sempre convido as pessoas a chegarem na sua casa à noite e darem 11 versões, chega meia-noite, 1h, e dá 11 versões de onde você esteve para sua esposa. Quero ver onde que você vai dormir. Mas o Mauro Cid dormiu na cama de casal do STF. Ele, sem dúvida alguma, seguiu sendo muito bem tratado, apesar dessas 11 versões conflitantes que ele dava sobre os mesmos fatos. Isso tudo por si só já deveria fazer o Felipe Martins sequer ser acusado, sequer ser réu e, menos ainda, estar ainda hoje preso. Mas o STF tem receio justamente desse inocente intuitivo poder sair por aí e, sobretudo, falar. É alguém que está condenado ao silêncio. O Felipe Martins é do desejo do STF que não exista. Se ele não existir, o STF está menos exposto. E aí, claro, que a defesa do Felipe Martins vai buscando, da forma que pode, mostrar tudo isso. Os documentos que o acusam são apócrifos, os dados de geolocalização do Felipe Martins comprovam que ele não esteve nos lugares que o Mauro Cid acusa-o de estar, e assim por diante. Mas o Moraes não quer saber, o Moraes ele vai para cima do Felipe Martins e de toda a sua defesa para, de alguma maneira, silenciar a todos eles. E a gente teve hoje um lamentável episódio, inclusive, do advogado
sendo retirado por um policial da tribuna, que é algo ridículo, para dizer o mínimo. E mais ridículo ainda a postura da OAB, que está silenciosa diante disso. A OAB hoje parece, Paulo, que protege os advogados que vão em jatinhos para jogos de futebol, protege os advogados que ganham 130 milhões, mas os advogados que estão na tribuna fazendo o seu trabalho e são retirados por policiais, aí a OAB fica em silêncio. Então, é difícil que esse país tenha algum tipo de credibilidade, ou que essa corte tenha algum tipo de credibilidade se age dessa maneira. E se os órgãos de justiça, os jurídicos, como a OAB e outras entidades mais referendum, batem palma, aceitam, ficam em silêncio em relação a tudo isso, bom, é muito difícil que alguma coisa diferente tenhamos nos próximos meses, dias e anos. Olha, é uma pergunta simples. Onde é que está a sede da OAB? Aonde? Brasília. Em Brasília, papai. É muito próximo ali, não tem nem 1 quilômetro. Vacilar 1,5 quilômetros da mais alta corte do país. Então, já se viu, né? É isso aí, cara. Todo mundo amigo, todo mundo tomando uísque. É um negócio extremamente complicado. E nesse julgamento do Felipe Martins, o ministro Zanin, lembra naquela operação Zelotes, que ele dizia que uma minuta, né, apócrifa não poderia nunca se materializada quando indicada, mandada, né, pelos meios para os seus correspondentes. Se ela não foi materializada, não tinha a menor importância, não tinha nenhum valor jurídico. Só que agora o próprio Zanin está entrando em contradição grotesca, porque essa minuta golpista elaborada, de acordo com Jeffrey Schichini, pelo tenente-coronel Mauro Cid, foi enviada para o Felipe Martins sem que o Felipe Martins soubesse de absolutamente nada, não tivesse o menor conhecimento profundo sobre aquela minuta. E, no entanto, agora vale. Agora vale, na época dos Zelotes não valia, da Operação Zelotes. Então, o que está em jogo nisso aí? Isso aí é um processo seletivo, ainda mais na primeira turma, que está compromissada em condenar todo mundo fechado de mãos dadas? É isso mesmo? A própria Procuradoria-Geral da República está vendo envolvimento onde não existe. Ou seja, não há uma comprovação de que o Felipe Martins estava na tal reunião do dia do Palácio do Planalto, que o general Freire Gomes, né, atestou. Na verdade, ele nem atestou, ele disse que não sabia, não tinha certeza, não tinha como afirmar com convicção que era Felipe Martins. Pronto, aí acabou. Você já tem a dúvida. Segundo o próprio Mauro Cid, também falou que ele não estava. O governo americano diz que ele não entrou no dia 30 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos. Então, por que cargas d'água esse moço ainda continua preso e pode ser condenado pela PGR com provas insuficientes? O ministro Fux disse que o direito à defesa, a ampla defesa dele, foi violado porque ele não conheceu e nem os advogados conheceram o conteúdo das acusações com 78 terabytes de supostas provas. Isso é um absurdo que está acontecendo, Marcelo. Isso é um circo. Não serve para absolutamente nada. Em que situação, num julgamento como esse, você poderia imaginar juridicamente Felipe Martins sendo inocentado, saindo pela porta da frente do tribunal com uma sentença zero, tipo inocente? Como é que você imagina uma situação como essa? Não existe. Não existe, porque a primeira turma está toda focada, fechada, combinada pela condenação. Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente. E esses núcleos, sobretudo o núcleo 1, núcleo 2, os núcleos mais próximos do Bolsonaro ou do bolsonarismo, o STF, se inocentasse alguém, exporia a si próprio.
né? Porque é aquilo, se você de alguma forma inocentou alguém que está ali no núcleo mais, ou dos núcleos mais importantes do bolsonarismo, significa que você investigou errado e que provavelmente se o Felipe Martins era inocente, bom, devia ter mais gente inocente, se tinha mais gente inocente, será que não tinha também no núcleo 1? E assim por diante, é que nem aquele jogo do pega-varetas, se você tira uma vareta, às vezes caem todas, e o Felipe Martins é essa vareta, que se arrancarem, caem todas. Então, e a gente está diante de um julgamento que não é jurídico, é um julgamento político. O julgamento político ele começa com a condenação. O julgamento jurídico ele termina com uma eventual condenação. A condenação é uma possibilidade. No político, a condenação é uma certeza. Então a gente tem certezas aqui de condenações, porque o STF precisa seguir narrando que ele foi vítima de um golpe, etc., etc., para que eles possam manter nas suas mãos o poder desmesurado e excessivo e abusivo que eles mantêm até hoje. Se a existência desse golpe é para o STF constitutivo da força que eles possuem. Enquanto eles conseguem fazer as pessoas entenderem ou acreditarem que houve uma tentativa de golpe, o STF se faz necessário, e se faz necessário de forma abusiva. Então, é para eles uma questão de existência. Ou os réus ou eles ministros. Os réus precisam ser culpados para que eles ministros sigam com o poder total e absoluto que têm sobre nós e sobre a nossa palavra. Infelizmente, é dessa maneira que hoje as coisas estão constituídas. E o Felipe Martins é uma das vítimas disso. Né? Você lembrou bem, mesmo o Mauro Cid, depois, durante os julgamentos, chegou a voltar atrás e dizer que não se lembrava que o Felipe estava lá. O Freire Gomes disse que não tinha certeza. E ao não ter certeza, você inocenta alguém. A dúvida faz com que as pessoas se tornem inocentes. É o tal do indúbio pró-réu. Na dúvida, é pró-réu e não pró-morais. Não existe o indúbio pró-morais, não existe o indúbio pró-culpa. Agora Isso existe. tudo é uma loucura completa. Agora eles inventaram. Eles já inventaram o sigilo máximo também para o Banco Master, agora inventaram também o indúbio pró-morais. Agora vamos falar de anistia. Olha só. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou nesta terça-feira, durante reunião de líderes partidários, que iria colocar em votação no plenário o projeto de lei da dosimetria das penas, relatado pelo deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. A proposta, originalmente conhecida como PL da Anistia, foi reformulada para focar na redução de penas aplicadas a condenados por crimes relacionados aos atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro de 2022, incluindo os invasores do 8 de janeiro de 2023 e figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O texto, apresentado por Paulinho, na manhã desta terça-feira, prevê critérios mais objetivos para a dosimetria, considerando o grau de participação, intenção, danos efetivos e circunstâncias atenuantes, o que poderia reduzir penas drásticas para patamares como 2 anos e 4 meses, em caso de menor gravidade, sem anular condenações ou conceder perdão amplo. Hugo Mota enfatizou que o projeto será analisado na íntegra, sem emendas ou alterações durante a tramitação em plenário, para agilizar o processo e evitar diluições que pudessem inviabilizar a aprovação antes do recesso parlamentar previsto para o dia 23 de dezembro agora. A discussão da anistia está superada. Vamos pautar hoje esse projeto que trata da redução de penas, respeitando o devido processo legal do STF, mas permitindo uma revisão promocional. Foi o que declarou o presidente da Casa a jornalistas após o relatório de Paulinho ser protocolado. O deputado Maurício Marcon deu o tom de como seria a votação, deixando a entender que os parlamentares já teriam decidido aprovar o projeto do jeito que estava. Veja o que ele disse. Olha, amigos, notícia urgente. Acabei de ser comunicado aqui pelo nosso líder que hoje será pautada a redução de penas
na Câmara dos Deputados. Hugo Mota teria concordado em pautar o texto do Paulinho sem que houvesse nenhum tipo de emendas. O que isso significa? Significa que todos que participaram do 8 de janeiro, lá, as pessoas comuns, irão para casa, inclusive aqui a Débora do Batom, que ficou muito marcada pelo absurdo da sua pena. Então todos esses estarão anistiados, digamos assim, porque eles não terão mais nenhum tipo de prisão, e o presidente Bolsonaro e outros que lideraram o movimento terão também uma grande redução de penas. Olha, sinceramente, não é o ideal, não é o que nós queríamos, não é o que nós buscávamos, mas é o que é possível neste momento. E, obviamente, a gente não vai desistir de libertar Bolsonaro, vão continuar com a pressão, mas é uma primeira vitória e, sinceramente, não se vence guerra com uma batalha só. As batalhas, elas são vencidas uma a uma para que a gente tenha a vitória completa, é isso que a gente vai fazer. Então, o dia vai ser longo, sangrento na Câmara dos Deputados. Tenho certeza que a gente vai sair vitorioso, pelo menos, dessa batalha neste momento. E a decisão de Mota de avançar sem emendas expõe tensões entre a soberania legislativa e o equilíbrio dos poderes em um contexto de polarização extrema. Embora o texto evite o confronto direto com o STF prometido por Paulinho, sua aprovação poderá reabrir centenas de processos, gerando instabilidade jurídica e questionamentos sobre impunidade seletiva, especialmente para réus primários ou de baixa periculosidade, mas sem estender benefícios a líderes como Jair Bolsonaro. Parceiro, o que você acha dessa atitude, né, do Hugo Mota de colocar para votar esse relatório do Paulinho da Força, que não trata de anistia em hipótese alguma? É aquilo que a gente viu nas redes sociais, né? Aécio Neves, Michel Temer, todo mundo ali fechado para redução da pena, mas com o claro objetivo de manter Jair Bolsonaro condenado e inelegível fora do pleito de 2026, né? Você junta Paulinho da Força, Temer, Aécio Neves e põe a cereja do bolo Hugo Mota na mesma frase, não tem como o resultado ser bom. Né? É óbvio que é ruim. Agora, essa questão da anistia, a gente precisa primeiro registrar. Isso não é anistia. Anistia é geral, ampla e restrita. Qualquer coisa que não seja geral, ampla e restrita e que faça com que... Aliás, nem é anistia que a gente deveria chamar isso. Porque anistia é para quem cometeu crime. E quem cometeu crime nessa história toda foram os ministros, que julgaram de forma ilícita e abusiva esses réus. Devia haver uma anulação desses julgamentos e uma anistia, entre aspas, se o caso para os julgadores. Mas a gente está chamando de anistia aquilo que deveria ser ofertado aos réus do dia 8. E nem isso virá. Né? Essa dosimetria é um puxadinho, é um arremedo de festa junina que está agora na mesa. Veja, do ponto de vista teórico, não haveria nenhum problema se esse PL que se convencionou se chamar da dosimetria, que é um nome horroroso, parece nome de remédio ou de check-up, né? Vou fazer um exame de dosimetria porque eu já estou na idade. Enfim, se a gente pegar esse PL da dosimetria, que é o que está agora na mesa, e entendesse isso como o primeiro passo para depois chegar a uma anistia, ou seja, esse primeiro passo resultaria no maior em seguinte, bom, isso me parece ser o que seria aceitável. O problema é que eu não sei se a oposição tem fôlego, tem força para fazer isso. Então, se vier essa dosimetria no lugar de uma anistia, bom, aí a gente precisa entender que ficamos com as migalhas desse pão amanhecido e velho. Claro que isso vai ser bom ou pode ser bom para algumas pessoas, para muita gente, a possibilidade, inclusive, de que o próprio Bolsonaro progrida de regime ou volte para casa, fique com uma pena menor e ganhe uma prisão domiciliar humanitária. Enfim, há muita gente que vai ser beneficiada por isso, muitos réus que estão presos ou com tornozeleiras. A gente precisa também pensar humanitariamente nessas pessoas, mas do ponto de vista político, nós também precisamos fazer o registro de que isso não vai resolver o problema do Brasil, não vai pacificar absolutamente nada. Essas pessoas continuarão com esse PL sendo chamadas de criminosas, sendo chamadas pelo Estado de criminosas e tendo inviabilizada a sua possibilidade de, nas urnas, colocar o voto naquele que gostariam, que é o Bolsonaro. A maior prova disso é que os caras vão reduzir a pena, né? Porque se fosse
né, verdade é o que disseram, não, porque foi um crime contra o Estado Democrático de Direito, é um crime inafiançável, tem que apodrecer na prisão, jamais aceitariam uma redução de pena. Uma redução de pena para 2 anos, o cara está fora. Qual é a razão, então, de se falar, de se condenar? Porque o único objetivo é esse, deixar o cara condenado para que ele não possa entrar na disputa nas eleições, né, pelo pleito de 2026. É impressionante. E olha só, as coisas estão começando a ficar estranhas. Não sei se é por causa da proximidade do ano eleitoral, mas olha só. E durante a audiência da CPI do crime organizado no Senado nesta terça-feira 9, o relator Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, fez uma das declarações mais duras já proferidas por um parlamentar contra o STF nos últimos anos. Sem citar nominalmente o ministro Dias Toffoli, o senador descreveu a viagem que o magistrado fez no dia 28 de novembro em um jatinho particular do ex-senador Luiz Oswaldo Pastore para assistir à final da Libertadores no Peru. No mesmo voo estava o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende Luiz Antônio Bull, diretor do Banco Master, banco investigado na Operação Compliance Zero, por suposta fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais em contratos de crédito vendidos ao BRB, que é o Banco de Brasília. Poucos dias depois da viagem, em 3 de dezembro, o processo do Banco Master foi distribuído por sorteio exatamente para a relatoria de Dias Toffoli, que imediatamente decretou sigilo total e determinou que qualquer nova diligência policial dependesse de sua autorização prévia, paralisando por completo as investigações na primeira instância. Temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinhos pagos pelo crime organizado. Gente investigada pelo crime organizado entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar um caso na Corte Superior. Disparou Vieira, dirigindo-se ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que estava presente. Em seguida veio a frase que repercutiu imediatamente. Esse é um país que já teve presidente, governador, senador, deputado, prefeito, vereador, todos eles presos. Mas não tivemos nenhum ministro das instâncias superiores presos. Me parece que esse momento se avizinha. Veja o que ele disse. Sempre a questão do crime organizado, na minha visão, na forma correta. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça e a pergunta que lhe encaminho é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior.
E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Caramba! E a declaração expôs a tensão crescente entre parte do Congresso Nacional e o STF em um momento em que o Supremo enfrenta críticas por decisões monocráticas que travam operações policiais e por episódios que levantam suspeitas de proximidade entre ministros e investigados ou seus advogados. A Transparência Internacional classificou a viagem de Dias Toffoli como extremamente grave e possível caso de lobby judicial. Dentro do próprio STF, ministros consideram o episódio ruim demais para a imagem do tribunal e defendem que Dias Toffoli deveria se declarar impedido ou suspeito na relatoria. Até o momento, Toffoli não se manifestou publicamente sobre o caso e o processo do Banco Master permanece sob sigilo absoluto no gabinete dele, sem ter sido enviado à Procuradoria-Geral da República para manifestação. E aí, Marcília, o que você acha dessa fala, desse recadinho aí do senador Alessandro Vieira? Será que vai ter ministro pegando cadeia, sendo que é difícil até de você falar em impeachment, quanto mais de prisão de ministro do Supremo? O que você acha? Sonhar é sempre bom, né? Agora, o duro é executar esse tipo de coisa. Como você bem disse, a gente está num Brasil em que a gente precisa pensar na realidade. Então, agora a gente está querendo fazer código de conduta para ministro do STF. Bom, como é que você vai fazer o ministro cumprir um código de conduta se ele não cumpre nem a Constituição? Como é que você vai prender ministro, seja de que ordem for, se você não consegue sequer fazer com que haja a possibilidade do Senado ir adiante com impeachment? Ou sabatiná-los de forma sem interferência externa ou sem interferência do governo, do STF, etc. Se você não consegue nem deixar de reconduzir uma pessoa sem dúvida alguma incompetente do ponto de vista técnico como o Gonê. Então, é difícil acreditar que nós chegaremos a isso. A gente está com um Congresso que não tem conseguido sequer convocar o Lulinha, que está sendo acusado de receber 300 mil reais de mesada do careca do INSS. A gente não consegue chegar no Frei Chico meramente porque ele é irmão do Lula. Como é que a gente vai chegar num passo como esse? Então, a gente precisa começar a andar conforme a força das nossas pernas. Não adianta a gente sonhar muito alto, porque senão o tombo acaba sendo maior. O problema todo, pelo que a gente vê aí, está no Congresso Nacional. Só isso. Então não adianta você ter mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, sendo que eles são representados por uma pessoa em cada casa, apenas. Não adianta nada. Tudo no Brasil está preso nessas pedrinhas do carburador. Lembra daqueles carros a combustão que tinha carburador no passado? É a mesma coisa. A pedrinha entope, o combustível não passa, o carro não anda. O problema está aí. Fala. Hoje seria muito mais importante que o Congresso se voltasse para tirar o poder dos presidentes das casas legislativas, sim, o poder total que eles possuem, do que tentar tirar poder dos ministros do STF. Porque se você tirar o poder dos presidentes das casas legislativas, é uma porta que se abre para você chegar no STF. Então é preciso primeiro furar a parede, para depois querer atravessá-la. Eu vou além. Uma porta não, um portão. Uma porteira que se abre, porque são esses dois caras que atrapalham tudo. Se você quiser aliciar, eu digo assim, né? Vamos lá, se tiver alguma intenção de aliciar qualquer um desses dois aqui, é só você puxar a rabiola do cara. Pronto, acabou. Os caras não colocam nada.
Davi Alcolumbre disse que nem que tivesse assinatura total, 100% dos senadores, inclusive a dele, ele não colocaria. Então o problema está aí. É isso que a sociedade brasileira tem que prestar atenção. É isso aí. Quando você vai cavucando, você descobre onde é que está a raiz desse problema. Está na presidência da Câmara e presidência do Senado. Esses dois atrapalham o crescimento do país, a evolução. Doutor André Marcília, muito bom conversar contigo aqui, muito esclarecedor, é sempre brilhante. Eu sei que você tem um compromisso agora, né? Você está com um canal novo aí, né, Marcília? Um canal seu, né? Como é que é o nome do canal? É verdade, estou com alguns meses, estamos bem, estamos quase chegando a 500 mil inscritos. Uau, e diariamente muito bom. Tá indo bem. Tá a onde? gente Tá faz onde? uns 3 meses, está no YouTube, é um canal no YouTube que se botar lá André Marcília já vai encontrar. O canal é @AndréMarcíliaYT, mas se botar André Marcília já vai encontrar, e eu trago análises jurídicas diárias sobre esses absurdos que a gente vem comentando. Mas não abandona a gente não, viu, rapaz? Toda terça-feira a gente está aqui. Grande abraço, Marcília. Obrigado pela sua força mais uma vez, tá? Abração, até semana obrigado. que vem. Tchau. Até. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui com esta segunda edição do nosso programa de análises e opiniões. Nada mais que isso, aqui no Mundial Telenotícias. Esperamos que você tenha gostado. E aproveito para lembrar que nesta quarta-feira, ao meio-dia, nós estaremos de volta com o nosso programa ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias, a primeira edição. E eu aproveito também e lembro a você que hoje, às 9 horas da noite, nós temos A Culpa é do Deodoro, programaço com o professor Marcos Pisolato. Você não pode perder. Começa às 9 horas em ponto aqui no Mundial Telenotícias. Tá bom? Um forte abraço e nos vemos nesta quarta-feira. Até lá!